Porque o cristão comprometido com a palavra de Deus sofre, enquanto o homem mundano é bem-sucedido na vida? Porque as pessoas que fazem o mal não são logo castigadas por Deus, e os que fazem bem recebem logo a sua recompensa? Porque coisas boas acontecem com pessoas más, e coisas más acontecem com pessoas boas. Porque crentes cheios do Espírito Santo sofrem e são mortos, como João Batista, o profeta, que foi para a prisão e depois degolado, enquanto homens perversos como o rei Herodes, que o prendeu injustamente e o degolou para satisfazer o capricho de uma mulher, permanecem no trono. Porque aqueles que zombam de Deus se tornam ricos e estão por aí a gozar das delícias do mundo, enquanto aqueles que são comprometidos com Cristo passam por dificuldades e muitas vezes têm até que suportar a disciplina de Deus. Talvez você até tenha se sentido tentado a acreditar que não vale a pena ser cristão, um crente de verdade, comprometido com Deus, porque isso é contrário ao que você esperava e ao que é pregado pela maioria dos pastores que estão na TV, que pregam o tempo todo que o cristão, o filho de Deus, tem que viver somente em prosperidade. Jó também teve seu momento de crise como esse. Aquele que lá na sua história, na Bíblia, encontramos Deus no princípio do relato a respeito da vida de Jó, testemunhando dele e dizendo que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas agora, olhando para a realidade ao seu redor, enquanto passava por tormentas, parece ter tido essa mesma crise, porque nós encontramos registrados assim lá no capítulo 21, do versículo 7 a 15, ele dizendo: por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder, eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor, e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres de medo, a vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho, seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Deus? Mas não foi só Jó. O profeta Abacuque também teve seu momento de crise em relação a isso. E lá no capítulo 14 do seu livro está escrito assim: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luto e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Que crise! Houve também um outro crente, integrado no ministério do Senhor, cujo nome era Asaf. Asaf era um levita, encarregado da música sacra nos tempos do rei Davi e do rei Salomão, e compôs os Salmos 50 e de 73 até 83. E lá no Salmo 73, Asaf expressa também seu conflito. Porque o ímpio prospera e o justo é castigado? Vale a pena ser fiel a Deus?
Tem algum proveito em ser justo? Um crente comprometido com Deus? Vamos ver o que ele escreveu e que Deus quer nos trazer ensino. E se você puder, acompanhe no Salmo 73, que eu vou ler. Asaf escreve assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amados, Asaf diz no verso 2: os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Por muito pouco eu não caí na tentação de abandonar o Senhor Deus. Por muito pouco eu não caí na tentação de blasfemar contra Deus. Por muito pouco eu não me tornei um ímpio e pecador por me revoltar contra Deus por aquilo que eu estava vendo e achando injusto. Da mesma maneira, queridos, nós corremos o risco de tropeçar, de escorregar e cair na tentação de abandonar a verdade que é Cristo, quando nós invejamos as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Por favor, olha para quem está ao teu lado, diga para ele: não fique olhando o que as pessoas têm, olhe o que elas são diante de Deus. Diga para ela: não é se fazer juiz dela, mas observador. Nós somos tentados com um pensamento como esse, com certeza você já foi, quem sabe está sendo agora, ou foi hoje, ou entrou aqui sendo, um pensamento como esse: por que eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto meu vizinho de uma só tacada consegue resolver seu problema financeiro, e usando de meios escusos? Para mim o rigor da lei, para ele os favores. Para mim o trabalho, para ele as recompensas.
Para mim, tenho que me desdobrar para pagar as contas em dia, manter os filhos na escola, pagar o plano de saúde. Mas para o ímpio, as benesses vêm por atacado. Asaf começou a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade deles, apesar das suas práticas injustas. Eles são arrogantes, mas são ricos. Eles são ímpios, mas são fortes. Eles são populares, eles são aparentemente felizes. Asaf observa. E quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, aquilo que ele estava vendo, ele viu que estava em desvantagem com os ímpios, apesar de ser um homem de Deus. Ele começou a olhar para a vida com egoísmo, com um senso de materialismo, e se sentiu injustiçado. No verso 13 ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Por isso que ele quase caiu na tentação de blasfemar e dar as costas para Deus. Amados, quando olhamos para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações dos justos, nós corremos o risco de escorregarmos e cairmos no pecado. No verso 12 e 14 ele diz: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Você já, por certo, se viu pensando assim? O ímpio prospera, cresce, torna-se grande. Tudo que ele põe a mão parece que se multiplica em dinheiro e prosperidade. Asaf, como cristão comprometido com a santidade, ao contrário, em vez de prosperidade, enfrenta o quê? Provações. E aí ele tem que lembrar do texto: no mundo tereis aflições. Mas o ímpio parece que não tem. Asaf diz que ao olhar para si, em vez de viver só vitória, ele é de contínuo afligido e a cada manhã castigado. Como diria alguém, que luta! Ele não tem folga, mas vive diariamente no moinho e na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra em outro. Ele sai de uma prova e entra em outra. Mas para o ímpio, a riqueza. Para ele, o chicote. Para o ímpio, o conforto. Para ele, o castigo, as dificuldades. Asaf entra em crise quando olha a qualidade de vida dele e a compara com a do ímpio. Eu ando a pé, o ímpio anda de carrão. Eu tenho que enfrentar a fila do SUS. Ele vai lá naquele hospital mais caro de São Paulo. Meu filho tem que estudar numa escola pública de má qualidade. O filho dele está estudando na Europa. E não é com bolsa de estudos, não, é pago. E eu sou um homem de Deus, enquanto ele é um corrupto desgraçado. Essa é a avaliação que Asaf chegou a fazer, e por causa dela ele quase caiu da graça. Há um terrível perigo, queridos, em você olhar para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Veja o que diz Asaf nos versículos 6 a 10 e versículo 13. Por isso o orgulho deles serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, porque para mim são as dificuldades, enquanto para ele as benesses e as facilidades. Asaf pontua: os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos, e verdadeiramente são.
Ele diz: os ímpios vivem em luxo e ostentação sem fim, e verdadeiramente assim o é. Os ímpios difamam e são hipócritas, sempre querendo enganar o próximo para se dar bem, procurando levar vantagem em tudo, e de fato é desse jeito. Os ímpios falam contra Deus e não tem temor nenhum, eles não têm limite para desrespeitar a Deus naquilo que fazem, e não é que é verdade. Os conselhos dos ímpios são procurados pelas pessoas, apesar de eles serem perversos, mas não é isso mesmo. Para quem as pessoas mais acorrem? Para um pastor? Ou para aquele formador de opinião da televisão? A quem as pessoas acorrem? A uma igreja para ouvir uma pregação da palavra de Deus? Ou ficar no YouTube ouvindo o ensinamento daquela atriz que é defensora de direitos humanos e que é sucesso, mas é uma ímpia? Mas quando Asaf olha para a vida dele, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. O rapaz se mantém virgem, ele namora a moça, ele é um crente fiel a Deus. Aí ele descobre que aquela com quem ele estava para se casar entregou a virgindade dela para um outro, um sem vergonha, ímpio, e não foi fiel a ele. Ele escorrega, se revolta contra Deus, chuta o balde e vai fazer o mesmo. Destrói a sua santidade, maculando a sua santidade e se corrompendo também. A menina criada na igreja, crente, guardando a virgindade para casar e honrar aquele que vai pagar o preço para ser seu esposo. Mas em algum momento, o rapaz, que era até um membro da igreja, mas não tinha de verdade uma aliança com Deus, trai ela com uma outra. E aí aquela menina que se guardou tanto, ela para e pensa, mas não é ela que pensa, ela pensa o que o diabo colocou na mente dela para pensar. Valeu de que eu guardar a minha inocência e virgindade, se quem vale mesmo são as outras que não têm compromisso com Deus? Porque ela levou e eu fiquei sozinho. Ah, amados, quando Asaf olha para a vida dele em relação aos ímpios, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência. É o empresário crente que nunca comprou uma nota fria, que nunca subfaturou nem superfaturou. Ele quer ver a empresa dele deslanchando. Ele é um dizimista fiel, ele é um honrado homem de Deus, uma honrada mulher de Deus, mas seu negócio não deslancha, não chega aonde ele anseia, onde ele gostaria. Enquanto ele olha para o outro ali da frente e vê o outro comprando produto roubado, colocando na prateleira e vendendo sem nota fiscal, e prosperando, andando de carrão, então esse crente tentado por Satanás olha pela janela do mundo e começa a escorregar, porque o chão ficou agora escorregadio, porque o seu coração está vacilante entre permanecer santo e consagrado a Deus e não ter a mesma prosperidade daquele que está no mundo fazendo o que é errado. E quantos são aqueles que se deixam levar por esse caminho e verdadeiramente tropeçam e caem no pecado? Se você ficar na janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai tropeçar pisando em terreno escorregadio. Há muitos que preferem ir para aquela igreja do Só Vitória, que está cheio de gente,
que está abarrotada de gente, uma igreja que tem um poder aquisitivo extraordinário, faz o que quer, tem canal de televisão, tudo lá, parecendo que lá é o lugar do sucesso, porque o que se prega lá é só vitória, Deus vai te prosperar, participa aqui da campanha disso, daquilo, outro, dá o dinheiro para isso, para aquilo outro, você vai prosperar. E muitos são aqueles que estão ficando pelo caminho, e porque acabam lá na frente descobrindo que perderam foi tudo, não vão nem para igreja nenhuma, desacreditam de Deus. E muitos são aqueles que passam em frente a uma igreja como essa, e ainda que vêm tantos carros no estacionamento, não entram porque sabem que aqui a palavra de Deus que é pregada não é aquela que satisfaz o ego, não é aquela que incha e faz sair daqui pisando em nuvens, porque na maioria das vezes sai daqui sim, mas é com a cabeça inchada, porque verdadeiramente parece que entraram pregos. O pastor não pregou não, ele pregou mesmo, porque foi a palavra de Deus. Quantos já desistiram de ter um coração puro? Quantos que já desistiram de ter mãos inocentes? Você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos. Os ímpios falam contra os céus e a terra, contra Deus e os homens, e mesmo assim eles prosperam, mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm uma vida tranquila. E os adolescentes e jovens são aqueles mais tentados, porque só olham para quem? Para o jogador de futebol que é sucesso, para o cantor que é sucesso, para o ator e atriz que é sucesso, e caminham na direção de copiar tudo o que eles fazem, abandonando Jesus, abandonando a palavra de Deus, abandonando o compromisso que um dia fizeram, tendo dito: eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Por quê? Porque se deixam levar pela vaidade. Asaf, entretanto, ele percebeu que se apenas tivesse falado acerca das suas angústias íntimas, da sua crise de invejar os arrogantes, ele já teria traído os filhos de Deus, ele ia influenciá-los, porque ele era Asaf, ele era um ministro de Deus, ele era um cantor na casa de Deus, ele era alguém que estava lá e o povo via que ele era alguém que fora dotado de uma unção e de uma responsabilidade para ministrar das coisas de Deus para o povo. Por isso, ele poderia fazer perder ainda muitos mais por causa do poder de influência que ele exercia. Asaf entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas nem compartilhadas para não se tornarem laço para os outros. É por isso que tem dito aqui, a palavra de Deus diz: eis que vos dou pastores que vos apacentarão com o quê? Quem sabe? Conhecimento, inteligência. Não é para você sair por aí compartilhando suas crises com qualquer pessoa. Uma mãe me procurou para dizer: pastor, eu estou fazendo acompanhamento psicológico, a psicóloga quer que meu marido também participe, já começou a participar, mas agora ela disse também que a nossa filha tem que participar, precisa, o que eu faço? Eu disse: leva, só que você vai fazer uma coisa, você vai chegar para essa psicóloga e você vai dizer para ela: a minha filha pode participar, eu vou colocá-la nas suas mãos, mas eu quero estar numa sala ao lado ouvindo tudo que você vai falar. Por que disso? Porque hoje, amados, por conta das ideologias, por conta das coisas terríveis que estão por aí, nós não podemos confiar a mente de nossas crianças, que vão abrir o coração para falar das suas tristezas, para uma pessoa, ainda que ela se diga crente, ainda que ela seja até membro de uma igreja. Por quê?
Mencionei isso aqui, se não me engano, quarta-feira passada. Um crente me procurou de outra igreja para falar: pastor, estou procurando o senhor. Eu falei: mas por quê, rapaz? Você tem pastor? Você é membro de uma igreja? Pastor, não posso procurar o pastor da minha igreja. E por que não? Porque eu já procurei. Sim, mas qual o problema? O problema é que eu estou em crise no meu casamento. Tá bem, mas e daí? Teu pastor não te aconselhou? Aconselhou. Eu fui lá uma vez, eu fui lá 2 vezes, eu fui lá 3 vezes, eu fui lá 4 vezes. Pastor, nessa última vez que eu fui lá, ele disse para mim: cara, separa dessa mulher, larga dessa mulher. Por que você insiste em ficar com essa mulher? Essa mulher é um câncer na tua vida. E pastor, eu não aceito isso não, porque eu já ouvi o senhor pregar, e o senhor pregando da parte de Deus, o senhor disse o seguinte: se alguém vai pular do barco, não seja você, porque a palavra de Deus diz que a aliança é coisa séria para Deus, e se até que a morte nos separe, na alegria significa você me fazendo feliz, ou na tristeza significa você me fazendo triste, eu permanecerei fiel ao teu lado. E eu não posso aceitar essa palavra daquele pastor que é da minha igreja, pastor, como meu pastor e um homem de Deus. Olha que ponto nós chegamos. Asaf diz que ele entendeu que as coisas que passam pelo coração não devem ser ditas nem compartilhadas, não pode sair falando com as pessoas não. Por quê? Para não induzir os outros a caírem. Mas Asaf concluiu que o crente na casa de Deus, ele está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque sozinho nós somos um alvo fácil para o diabo. Sozinho é perigoso demais nós andarmos com os pensamentos que Satanás vai sugestionando para que nós fiquemos ruminando, e à medida que vamos ruminando esse pensamento, ele vai gerando sentimentos que vão se tornando uma pressão terrível em nós, para nos conduzir a tomar as atitudes que levarão-nos a desonrar a Deus e ficarmos desprovidos do seu favor. Você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo, o materialismo, para olhar para a vida com os olhos de Deus. No versículo 15 ele diz: se eu tivesse dito falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino deles. Por quê? Porque na casa de Deus você vai ouvir a palavra de Deus. Na casa de Deus, a igreja do Senhor, você entra e aquele que vai pregar da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a salvação vem pelo quê? Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Você está em casa, você pega a Bíblia, te dá sono mesmo que você não tenha, pode ter dormido uma noite tranquila, você pega a Bíblia para ler, que dificuldade, a mente esvanece, pensamentos mil. Quantas vezes essa semana eu tenho o costume de dirigir ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, que dificuldade um dia desse da semana. Eu estava lendo no livro de Apocalipse, o primeiro capítulo. Sabe quantas vezes eu voltei para ouvir de novo o primeiro capítulo? Eu acho que umas 10 vezes. E sabe por quê? Porque eu começava a ouvir, daqui a pouco vinha um pensamento de uma coisa que não tinha nada a ver, e quando eu dava por mim já estava acabando o capítulo. Eu tinha que apertar a teclazinha lá, voltava para o início para começar tudo de novo. E foi assim. A palavra de Deus diz assim: resista e ele resista ao diabo, ele fugirá de você. Mas quando a gente entra na igreja, tem uma coisa que acontece aqui. A palavra do Senhor Jesus diz assim: onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou ali. E tudo que eles concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem, meu Pai que está no céu os concederá, ou o concederá.
Há algo diferente no ambiente de uma igreja que busca a presença de Deus. Há algo diferente na igreja do Senhor. Eu estou falando da igreja do Senhor, não é a igreja do pastor. Porque no dia de hoje, segundo domingo de junho, foi estabelecido há muito tempo, no século passado, o segundo domingo de junho como dia de quem? Dia do pastor, coisa nenhuma. Dia do Senhor. Mas alguém disse que esse dia é o dia do pastor. Não nessa igreja, amém? Não nessa igreja. Nessa igreja aqui é dia do Senhor. O dia do pastor é todo e qualquer dia. Quer me mandar uma mensagem, pastor? Que bênção. Eu não sei porque, eu penso que já é uma corrente contrária do bem, querendo desconstruir isso que foi construído errado e construir direito. Porque que dia é hoje? 10, não é? Eu recebi um monte de cumprimento no dia 8, inclusive uns banners, 8 de junho, dia do pastor. Fiquei feliz da vida, falei, essa pessoa aí é do bem. Ei, você se anda sozinho, se você não tem o corpo de Cristo, se você não tem a igreja de Cristo, você está perdido, está perdida. Asaf diz: quando eu entrei na casa do Senhor, então compreendi tudo, minha mente esclareceu. A transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início, queridos, quando ele refreou. A primeira coisa que ele fez, ele refreou a língua, ele calou e sondou seu coração. Ele diz no versículo 15 e 16: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. E quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. O que ele fez? Ele calou. Olha para quem está ao teu lado, diz para essa pessoa: quando você estiver numa crise, cuidado com o que você vai falar. A melhor coisa que a gente pode fazer no momento de crise, sabe o que é? Não sair vomitando, não. Porque até para vomitar tem lugar, ou não tem? Você vomita em qualquer lugar? Tem gente que vai dizer assim: eu vomito, deu vontade de botar o negócio, até não boto para fora. Não dá para controlar, dá sim, ó. Eu posso virar o rosto para dentro do meu corpo e vomitar em mim mesmo. Por que eu vou ter que botar o meu vômito nos outros? Eu posso escolher vomitar em você, ou posso escolher vomitar em mim mesmo. Posso ou não posso? Então, fala para quem está ao teu lado: não vomita em cima de mim, para não sujar a minha alma. Asaf diz: se eu tivesse vomitado todo o veneno que estava dentro de mim, eu ia acabar corrompendo um monte de gente. E ele reconhece que quando ele sondou o coração dele, ele viu: puxa rapaz, olha onde eu estava, para onde eu estava indo, hein? Eu já estava escorregando aqui, eu ia cair nesse negócio, ia acabar caindo em pecado aqui, ó. E quando foi isso? Quando ele entrou na casa do Senhor. Mas qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele entrou na casa do Senhor ou ele refreou a língua dele? Então diz para quem está do teu lado: guarda essa língua. Quando ela se tornar venenosa, com teu veneno, para descarregar em outro lugar, em mim não. Amados, o primeiro passo não foi mental de Asaf. O primeiro passo de Asaf foi moral. Ele se virou contra o egoísmo, a autocompaixão, que se revela no versículo 3 e 13, que nós lemos, para então lembrar das responsabilidades e lealdade que ele deve ao próximo. Você deve lealdade ao teu próximo. A gente não deve sair falando dos problemas da gente. Para e pensa: você está brigado com a tua mulher, está zangado com ela, você tem uma filha, um filhinho pequeno, 8, 10, 12 aninhos, um adolescente.
E aí você aproveita que o seu cônjuge não está lá e você está azedo com ele, ou azedo com ela, e quem está ali é seu filho, e você feira para ela e fala: está vendo? A sua mãe também, ou seu pai que não sei o quê, porque não sei o que você está fazendo? Você está envenenando aquela criança. Eu sei que você já fez isso. Pede perdão para Deus, e depois pede perdão para o seu filho ou sua filha. Asaf, primeiro passo dele foi mental, não, foi moral. Virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão que se revela nos versos 3 e 13, para então lembrar-se das responsabilidades e da lealdade que ele deve ao próximo. Você deve lealdade a alguém. Você deve lealdade ao teu cônjuge. Você casou não é para ter um inimigo, uma inimiga dentro de casa, é para ter um amigo, uma companheira, um companheiro, um esposo, uma esposa, um parceiro, uma parceira. Não é, foi para ter um inimigo. Asaf ainda não tinha uma resposta clara para a sua crise, mas ele já estava liberto do seu egoísmo e da autopiedade, pronto para fazer uma avaliação da vida, mas agora pela perspectiva de Deus. Por quê? Porque ele entra na casa de Deus. Amado, você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus para olhar a vida como Deus vê. O grande problema é a gente olhar a vida com os olhos da gente. A gente vai olhar a vida com os olhos da gente, a gente olha a vida com que olhos? Do coração, do sentimento. E a palavra de Deus diz que o que é enganoso? Hein? Não ouvi. Não ouvi. O nosso coração. Quantas vezes eu olhei para Flávia e falei assim: o que eu fiz casando com essa mulher, cara? Garanto que ela também já pensou de mim, pensou? Olha lá. Vamos lavar a roupa agora, ok, meu. Estava azedo com ela. Olhei para ela, falei: meu Deus, como é que eu consegui ver beleza nessa mulher? Aí começou a botar, acredita em mim, eu consegui colocar defeito nela. Dias depois eu estava olhando para ela e dizendo assim: meu pai, é muita areia para esse caminhãozinho aqui, né não? Por quê? Porque se a gente faz avaliação pelo sentimento, pelo coração, a gente vai fazer besteira. O coração nos conduz a errar, a pecar, a nos afastar de Deus, a destruir até mesmo aquilo de maravilhoso que nós com tanta dificuldade nós conquistamos e que foi abençoado por Deus, um filho, um casamento, um emprego. Você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus e olha para a vida como Deus vê? No verso 17 e 20, Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Enquanto o ex-governador Sérgio Cabral estava no governo, ele foi presidente da LERJ, ele foi deputado, ele foi governador do Rio de Janeiro, ele estava nadando, mamando na teta, viajando para o mundo inteiro, comprando anel de R$1 milhão para dar de presente para a esposa dele, fruto de corrupção. Todo mundo que olhava para ele dizia: aquele bandido miserável, aquele político desgraçado e ladrão. Enquanto eu estou aqui passando dificuldade, quantos funcionários públicos querendo que ele morresse porque estavam sendo maltratados, enquanto ele, sendo governador, estava lá comendo num restaurante caríssimo que pagaria o seu salário por um ano em um jantar. E quem sabe, como crente, dizendo: vale a pena ser crente? Enquanto esse corrupto, desgraçado está aí roubando, locupletando, pintando
bordando. Todo mundo sabe que tem troço errado e ninguém faz porque tem um monte de assecla e um monte de gente corrompido também. Isso é uma corrupção terrível. Vale a pena ser honesto? Mas enquanto tudo estava acontecendo, aqueles que caíram no pecado, por olhar com os olhos do coração, do sentimento, naquele momento, como é que estão agora? Quando o governador, como diz a palavra de Deus, certamente os pões em terreno escorregadio, os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, de uma hora para outra. A Polícia Federal bateu na casa dele, levou algemado, preso, e agora mais de 100 anos de pena para ser cumprida. Fala aí. Asaf viu seu conflito desaparecer, queridos, quando ele deixou de ser o juiz de Deus para ser um adorador de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diz: você se torna juiz de Deus quando você começa a questionar a justiça de Deus. Mas não seja um juiz, seja um adorador. Deus não fez você para que Ele satisfaça as tuas vontades e a minha. Ele me fez, Ele fez você, Ele nos fez para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1. Ir à casa de Deus foi o começo da libertação de Asaf e da cura dele. A casa de Deus nos cura das enfermidades da alma. Quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus, e Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós, outras pessoas semelhantes a nós, descobriram que em Deus há abrigo e buscam o Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, e até maiores, estão encontrando em Deus resposta, e isso nos cura. Verso 17, Asaf diz: até que entrei na casa de Deus e atinei, ou entendi, a respeito do fim deles. Não é esquecer o problema, é receber entendimento. Diga: não é esquecer o problema, é receber entendimento. Tem gente que vai à igreja para esquecer, como quem vai num cinema. A coisa está tão ruim, eu vou no cinema. Tem gente que vem para a igreja para esquecer. Igreja não é lugar para esquecer, igreja é lugar para você encontrar entendimento. Cristianismo não é ópio. Cristianismo não é anestésico. Cristianismo não é um narcótico, uma droga. Deus é quem dá entendimento. As pessoas hoje buscam resposta na bebida, nas drogas, nas seitas, na psicologia de autoajuda, mas é Deus que abre o entendimento para compreender as coisas. Ele só olhava, Asaf só olhava para a prosperidade dos ímpios, mas não para o fim dos ímpios. A visão dele estava sendo parcial, defeituosa. Mas agora, Asaf tem um novo entendimento. Ele entrou na casa de Deus, ele recebeu entendimento. Entendimento a respeito dos ímpios. Os ímpios têm uma aparente segurança. Eles prosperam, eles se tornam ostentadores, eles se tornam famosos. Garotos, você olha no YouTube, aqueles caros MCs lá, não sabe nem falar o português direito. É a MC fulana de tal, lá do Nordeste, que agora é menina da vez, 16 anos, cantando funk pornográfico, que depõe contra a moral dela mesma, está nem aí, porque está ganhando muito dinheiro, porque agora tem a cantora famosa não sei quem, que bota ela no show. E você já reparou como é que eles andam? Relojão, cordãozão, ouro da grossura de um dedo, só carrão, não é? E aí você só está vendo o agora. Eu te pergunto, onde é que estão aqueles de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, que também eram sucesso?
Quantos deles você vai pesquisar, você vai encontrar que foram presos por causa de droga, por causa de tráfico, por causa de roubo, por causa de assalto. Por quê? Porque deixaram de ser sucesso. Vai ver quantos foram assassinados e quantos foram mortos trocando tiro com a polícia. Por quê? Porque acabaram se tornando funcionário do tráfico. Asaf tem novo entendimento acerca dos ímpios. Eles se tornam famosos, mas o fim deles, a situação deles na verdade é precária e perigosa. Eles não são agentes livres. Deus mesmo os põe em lugares escorregadios. Nada acontece, querido, sem o controle de Deus. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora. Ele não deve sentir inveja deles. A destruição deles virá repentinamente. É só você dar uma olhadinha nos casos mais recentes na televisão. Eu não estou falando de novela não, estou falando de realidade, de personalidades da sociedade, que de uma hora para outra perderam tudo e hoje estão na cadeia. Os ímpios vão despertar para vergonha e horror eterno, diz a palavra de Deus. Jesus vai lhes dizer: nunca talvez você conheça um crente que é corrupto. Talvez você conheça um crente que é empresário, está cheio da grana, mas ele não assina a carteira de todos os funcionários, ele paga parte do salário por fora, ele compra carga roubada, ele compra carga sem nota. Você sabe disso, você olha para ele e vê assim: mas gente, o cara lá, deixa eu dizer, aqui nessa igreja não tem nenhum assim, porque aqui nessa igreja tem que tirar esse pastor para ter um crente desse jeito aqui. E aí você fica olhando para aquele crente ímpio e se sentindo o subnitrato do pó, do cocô, do cavalo, do bandido. Se você é um crente em Jesus, persevera, porque a vitória tua é assegurada por Cristo Jesus. Asaf tem uma nova compreensão a respeito de Deus, porque ele entrou no templo, ele recebeu entendimento. Asaf chegou a questionar Deus lá no verso 13. Ele pensou que Deus era injusto, ele estava questionando o próprio caráter de Deus, mas agora ele corrige isso. Ele olha para o poder de Deus, não olha mais para a condição dos ímpios. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Você crê nisso? Você crê? Deus controla e governa tudo. Você crê isso? Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Você crê nisso? Então por que olhar para o ímpio e se deixar levar pelo aparente sucesso dele? Asaf olha também para a justiça de Deus. Os ímpios criam as leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis, mas eles não vão escapar do juízo de Deus. Eu fico com vontade de falar o nome de um determinado juiz do Supremo Tribunal Federal, mas vou dizer no mundo espiritual: Deus ainda vai te pegar, Gilmar. Mas então por que Deus permite o ímpio prosperar? É que Deus nem sempre ajusta a conta no mesmo dia. Deus dá corda ao homem e acaba entregando ele a si próprio. Mas um dia a ruína do ímpio será repentina e completa. Deus permite a prosperidade do ímpio para que o pecado revele toda a sua feiura, mas também para mostrar o seu castigo do pecado, para tornar a ruína do ímpio mais completa, para mostrar a sua grandeza e a sua glória, e para disciplinar o seu povo. Você está seguro nas mãos de Deus quando você olha para você mesmo com honestidade. Olha o que Asaf diz no versículo 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para comigo era de um animal irracional. Quando Asaf entrou na casa de Deus, ele descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios. Qual era o verdadeiro problema de Asaf? Era ele mesmo. Era ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas eram os sentimentos dele. Compara os versos 13 e 14 com os versos 21 e 22. Olha o verso 13 e 14. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Agora veja o que ele vai dizer lá no 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato, ignorante, e a minha atitude para contigo, Senhor, era de um animal irracional.
alguém desprovido de capacidade de inteligência. Ele talvez tivesse, eu agi como se eu fosse um burro. O maior problema de Asaf era o seu próprio ego. Quando o nosso ego assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Passamos a ser governados por emoções e sentimentos e não pelo nosso entendimento. E a palavra de Deus é para nos dar o quê? O apóstolo Paulo diz assim: não sejais conformados com as coisas como elas estão, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Finalmente, Asaf descobre que estava sendo insensato, ignorante, agindo como um animal irracional. Tudo isso estava acontecendo aonde? Na presença de Deus. Onde é que Asaf estava? No altar do Senhor, louvando a Deus, conduzindo o cântico, mas também permitindo que o coração dele lá fora, quando ele saía dali, olhasse para o ímpio, ao invés de se ater à palavra de Deus. Lembre-se que seus queixumes, seus lamentos, sua autopiedade está acontecendo na presença de Deus, e tudo isso ofende a Deus. A quem você diz que crê nele? Em quem você diz que deposita a sua fé? Aquele que você diz que é o Todo-Poderoso, aquele que você diz que é o Senhor da tua vida. Mas você pode estar perdendo autoridade espiritual, e por isso mesmo até, quem sabe, deixando de receber certas bênçãos do Senhor, porque você, ao invés de confiar em Deus e entender que você foi feito para dar certo aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens, se você não viver por essa verdade, você vai entristecer o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que aquilo que nos dá força é o quê? É Deus, pela alegria que a gente dá a Ele. Tem gente que está roubando de Deus e não é dizimista, porque está triste com Deus. Deus não fez isso. Eu acho que já não é mais isso não, sabe? Mas ainda não saiu da igreja. Que bom. Ainda está tendo contato com a palavra de Deus. Ainda não foi de vez para o mundo. Acorda hoje e volte-se para o Senhor. Concluindo, nos versículos 27 e 28, o mesmo Asaf, que estava sentindo inveja da prosperidade dos ímpios, faz o contraste entre os ímpios e ele. E aí? E agora? Quem é rico de verdade? Quem é que está em vantagem? O ímpio ou o crente fiel? O ímpio tem coisas, Asaf descobre, mas ele não tem Deus. Pergunta para quem está ao teu lado: você tem Deus? Ele é mais importante do que as coisas. Ele é mais importante do que você mesmo. O ímpio tem muita coisa, mas ele não tem Deus. Asaf descobriu que ele é mais importante e melhor do que as coisas, e que Deus é a nossa herança. Deus castiga o piedoso, o crente fiel, sim, porque a palavra do Senhor diz: eu amo e disciplino aquele que eu amo. E Ele faz isso porque Ele está trabalhando no crente fiel, transformando na imagem do Rei da Glória. Deus está desmamando do mundo na teta do qual você mamava. Mas mesmo aqui você tem a presença de Deus. O crente fiel tem a presença de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. E no final
terá também a recompensa de Deus. O crente fiel está seguro e guiado e será glorificado. Romanos 8, 29 e 30. Para o crente, a morte é o quê? É lucro. É partir para estar em Cristo, ou com Cristo para a eternidade. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. E Asaf compreendeu então que vale a pena servir a Deus, porque Deus é bom. Aleluia. Porque Deus é justo. Exaltado seja o Senhor. Porque Deus é cuidadoso. Glorificado seja o seu nome. Pensa sobre isso. Será que você tem que rever o seu posicionamento ante a vida, ante as coisas, ante a realidade que você tem vivido? Será que você também não tem, como Asaf, experimentado crise por ver tantas pessoas injustas aparentemente prosperando, se dando bem, enquanto você passa dificuldade? Tudo para você é difícil, enquanto para aquela pessoa não. A Bíblia diz que nós vivemos num mundo que está sob o domínio do maligno. E nós somos filhos de Deus. Vamos viver em constante batalha. Constante batalha. Você não quer ter batalha? Então você vai ter que rejeitar a Deus, aceitar a condenação eterna, blasfemando contra o Espírito Santo. Porque aí você vai viver no mundo. E Satanás não tem dificuldade de usar aquilo que está à disposição dele, sob o domínio dele, para corromper o ser humano, levá-lo a experimentar muita coisa boa, gostosa, linda, para destruir a sua alma na eternidade. Eu gostaria muito de estar viajando o mundo inteiro, conhecer lugares lindos, de praia, de mar, fazer minha pescaria subaquática nos lugares mais extraordinários que existem no Brasil. Eu não posso. Eu fico vendo pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, elas nunca estão numa igreja no dia de domingo, participando de um culto de louvor e adoração a Deus. Elas nunca têm a palavra de Deus na sua boca. Nada do que escrevem, nada do que falam denota compromisso com qualquer princípio e valor estabelecido por Deus. Mas estão usufruindo de todas as coisas que eu gostaria de usufruir. Mas eu não as invejo. E você também não deve. Porque a vida aqui é o quê? 70 anos? 80? 100 anos? Mas vai acabar. Mas a vida após essa vida é eternidade, não terá fim. E se a gente quer viver a vida real, com paz, equilíbrio e satisfação aqui nessa terra, apesar de toda a batalha que a gente vai enfrentar no dia a dia, é preciso estar em comunhão com o Senhor. Não negocie nenhum princípio e valor de Deus por absolutamente nada do que o Satanás possa te oferecer lá fora. Não cobice nada do que o ímpio tem. Fique satisfeito com o que o Senhor te der. Viva para dar prazer ao coração de Deus, e você vai encontrar paz, equilíbrio, satisfação, vida abundante, apesar das adversidades. Porque no mundo nós vamos ter aflições, mas permaneçamos fiéis, porque o Senhor é conosco. Amém? Você pode ficar em pé.